Olá, esse é o Anefac News. Hoje estamos aqui com o Guilherme para falar de riscos e o momento atual. Guilherme, tudo bem? Tudo bem, Roberto? Prazer estar aqui com você e vamos conversar. Nós estamos num momento da economia, Guilherme, que está crescendo um pouquinho. O que significa isso ou o reflexo disso para investimentos? Como é que está a questão dos investimentos nessa situação do mercado? Bom, Roberto, vamos tentar trazer, né, primeiro que a visão mais macro, e olhando o cenário global, para depois aterrissar aqui na economia brasileira, né? A gente nunca pode esquecer que é bem recente, a gente teve aí uma pandemia há 2, 3 anos, uma enxurrada depois de dinheiro nas economias, e isso reverberou num efeito inflacionário bastante intenso e juros mais altos que a gente ainda vem convivendo, tá? De alguma maneira, sim, né, a gente conseguiu conter o processo inflacionário, mas por outro lado também isso foi um pouco perverso para as economias. Você também, né, que atua na área, sabe bem que há um efeito muito ruim de você conviver com juros tão altos para efeito de crédito, tanto para empresas que acabam tendo um endividamento maior e mesmo pessoas físicas, né? Então, assim, quando eu olho ainda no cenário global e penso na economia americana ainda muito acelerada, muito aquecida, eu acho que a gente deve conviver ainda com um cenário de juros ainda um pouco alto lá, diferentemente de como a gente começou o ano, imaginando que os juros poderiam cair lá fora, tá? Tô falando dos Estados Unidos. Já em março, essas projeções já foram para maio e tem gente já falando que isso pode acontecer ali em junho e julho, né? E isso sim tem um efeito nas nossas decisões também de política monetária quando a gente olha para o Brasil. Você sabe bem que o nosso diferencial de juros não pode ser tão menor assim que o diferencial de juros lá, senão por opção o próprio investidor vai estar olhando para uma economia que ele entende ser mais sólida, mais robusta do que a nossa, né? Perfeito. Então o que eu imagino? Imagino que a gente deva conviver ainda com juros mais altos fora, mas sobretudo a economia americana que tem um efeito maior, Mundial né? grande, né? Mundial Isso. grande. E aqui a gente acho que ficou com um pouco mais limitado para o cenário de queda de juros. A gente tinha projeções mais otimistas, né, de cenário aí por volta de 9, 8,5 para esse ano de 2024. Você já não acredita Eu nisso? já não acredito mais nisso, tá? Eu acho que a gente deve conviver sim com um cenário que pode cair aí para um dígito em termos de juros, né? O que de uma certa forma já traz, né, um sopro, né, de um pouco mais suave que favorece a economia. E olhando para investimentos, que é o que você me perguntou, Uhum. eu imagino que para a parte de renda variável, que até então, nesses últimos anos, ficou de uma certa maneira mais negligenciada, ou enfim, uma visão mais secundária, porque muitos investidores foram para a renda fixa. Você sabe muito bem que o brasileiro adora a renda fixa, né? E com juros tão altos, acaba sendo muito conveniente e confortável para os vários perfis, sobretudo no perfil mais Sim, conservador. sim. Mas eu acho que para esse ano a gente tem uma boa expectativa de que tanto para ações quanto para fundos imobiliários, que são investimentos que, de uma certa maneira, têm uma correlação inversa, né? Juros caindo favorecem, de uma certa maneira, essas classes de ativos. Eu acredito que são classes de ativos que devam ter um desempenho melhor e mais interessante para os investidores aqui, tá? E Guilherme, nesse cenário que você desenhou, o que pode ser risco para os próximos meses, pensando em investimento? O que pode ser risco? O que pode afetar esse cenário que não é tão otimista, mas é razoável? Bom, na verdade, a gente já tem um cenário de riscos bastante diverso, né, no ar. Alguns até fatos, né, como algumas guerras que a gente já vem acompanhando, né? Rússia e Ucrânia, que já vem aí, se eu não estiver enganado nos tempos, acho que pelo menos há 2 anos, se eu não estiver errado aí enfim, nos números. As próprias questões que a gente acompanha no Oriente Médio. Então, o que eu acho que pode, talvez, trazer algum elemento novo, né? Você ter algum tipo de conflito, seja, sei lá, uma guerra potencializada,
Isso repercute, você sabe muito bem, em preços de energia, por exemplo, petróleo, se essas coisas se potencializarem, sobretudo ali em Oriente Médio, mesmo Rússia e Ucrânia. Eu acredito que ainda nessa questão mais de conflitos que a gente tem acompanhado, as próprias questões ali de China, né, e Taiwan também merecem um olhar mais atento, né? Então eu colocaria isso como elementos assim mais relevantes no ar, além de questões políticas. Acho que tem riscos políticos no ar que são importantes a gente considerar. Aqui no Brasil, você está dizendo? Não só aqui, mas a eleição americana, por exemplo. Uma orientação atual, né, permanecendo, do Biden, ou mesmo o Trump vindo com força, mudam um pouco a perspectiva do que a gente pode ter de cenários para risco e mesmo as relações entre os países pouco para frente. Isso pode potencializar, por exemplo, né, conflitos que a gente já acompanhou no passado, né, quando o Trump ainda era o presidente, motivar aí um pouco mais de estresse entre as economias principais, exemplo, China e Estados Unidos. Tá? Guilherme, você estava falando bastante e de forma muito bem colocada do cenário internacional, que é um risco. Você também falou do cenário político, de certa forma também é um risco aqui no Brasil. Eu queria fazer uma pergunta específica que também pode ser um risco, na minha opinião. Acabamos de votar a reforma tributária, tem 70 itens para complementar a votação que a gente não sabe bem onde vai chegar. Você vê isso um risco também? Eu vejo, sobretudo porque a gente está falando de uma reforma que ela não inicia e termina nesse ano. A gente está falando de algo que está sendo projetado para ter vida e efeitos daqui a 10 anos. É só a gente acompanhar o texto daquilo que foi votado num primeiro momento relacionado à tributação indireta, vamos colocar assim, e aquilo que está sendo pensado agora para esse ano em relação a tributos sobre renda e patrimônio, né? Tudo isso que está sendo desenhado, ele não vai ter efeito prático agora. Tem, de uma certa forma, uma preparação das empresas para conviver em paralelo com as regras atuais e as regras que estão sendo construídas. Então, o que eu vejo de negativo nisso? Vai ter um custo maior para as empresas e o efeito prático do que isso vai trazer de benefícios vai ser muito mais a longo prazo. E a gente está falando aí de 2, 3 mandatos de outros presidentes que podem ter outras orientações políticas e isso pode, inclusive, mudar, né? Então, num primeiro momento, quando eu até li como positivo isso, hoje, sinceramente, eu vejo com um pouco mais de atenção. A gente precisava ser mais sério nas decisões e ter um cenário mais estável em relação àquilo que vai ser mudado, né? Para que a gente, de fato, permaneça sobre regras que, no conceito, fazem muito sentido. Mas a gente tem alguns elementos no ar, como a questão que eu falei das eleições, né, mandatos distintos, e um efeito prático do que isso vai trazer de benefício, tanto para empresas como para a pessoa física, ou o próprio governo vai em arrecadação, mais à frente. No cenário ainda de risco, Guilherme, nós temos no Brasil, nos últimos anos, muitas vezes, pessoas do Supremo Tribunal Federal que não têm seguido a Constituição. Eu acho que isso também acaba tendo reflexo na economia e uma espécie de risco de insegurança jurídica. Como é que você vê isso? É dessa forma? É isso mesmo? Eu sempre olho essas questões com um olhar primeiro do investidor externo. O investidor externo, ele acaba olhando para o Brasil ainda, até por falta de opção, tá, de outros locais para investir, porque Rússia não é opção, China por questões até econômicas mais recentes. O Brasil, por exclusão, ele é opção de investimento, mesmo num cenário, tá, hoje, onde a gente acompanha alguns movimentos com os quais a gente talvez não concorde muito, né, em relação às regras que estão vigorando, tá? Mas isso para o investidor externo acaba não sendo tão relevante. Por esse cenário que eu falei, por Brasil, até por falta de opção, ser um destino de recursos e de investimentos. México também, tá? Eu acho que são 2 países aí que vão merecer atenção. Mas a gente precisa acompanhar como essas coisas vão acontecer aí nos próximos anos, porque se de alguma maneira houver uma leitura de que a estabilidade jurídica, né, a estabilidade para se fazer negócios, o ambiente de negócios, for de alguma forma afetado, o investidor externo deixa de ter um apetite para investir aqui.
Então a gente precisa acompanhar, né? Mas eu não viria neste momento como um problema ou numa janela mais de curto prazo. Guilherme, excelente, muito obrigado. Eu acho que as suas considerações são importantes para o nosso amigo da Anefac ponderar e tomar sua decisão sobre investimento, considerando os riscos que nós temos aí no cenário internacional e nacional. Um grande abraço, muito obrigado, Guilherme. Obrigado, Roberto. Prazer estar com você aqui, viu? E obrigado a todos os amigos da Anefac. Continuem nos acompanhando. Olá, pessoal. Então chegamos ao fim do Anefac News. Acompanhe sempre que você vai ter muito boas informações. Abraço.